troca de prosperidade, ou seja, eu quero crescer, então vou consagrar. Eu quero. E ali há uma ação espiritual em cima daquela. Da sua vida, né? Da sua profissão, ou os artistas que fazem em cima da sua carreira artística consagram e buscam uma proteção ou um impulso espiritual. Sérgio, então, sabendo disso, assim como a gente já sabe que cientificamente os nossos ouvidos não têm capacidade para ouvir todas as frequências sonoras existentes nesse mundo. Os nossos olhos, então, será que também não estão capacitados para ver tudo que acontece aqui nesse mundo? Há coisas acontecendo que a gente não enxerga, Sérgio. É verdade. Isso, nossos olhos, nossa audição é muito limitada ao mundo natural, às coisas tangíveis. Mas nós, quando temos o mundo espiritual negativo, o mundo espiritual de Deus, a gente também está suscetível a sentir, ter percepções desses acontecimentos e movimentos espirituais, seja de Deus, seja do inimigo de Deus. É normal isso. Veja bem, temos o exemplo de Abraão, que não era nascido da carne, nascido do espírito, era carnal ainda. Ouviu uma voz. Sai dessa terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Como é que ele ouviu aquela voz, se não saiu de lábios tangíveis, né? Então isso mostra que quando Deus tem um propósito, ou o inimigo também tem um propósito, ele pode se comunicar com o homem natural, né? E pode obter adesão ou não daquela pessoa, né? Tudo depende do quadro de formação cultural e caráter, personalidade daquela pessoa. Se a proposta está receptiva ao meu caráter, eu aceito. Se a proposta não está receptiva, eu não aceito. Olha aí. Né? Então, a minha formação é muito importante para tomar o rumo das decisões e opções do caminho da vida. Sim. Então, veja bem, tu acha que Abraão ouvia muitas vozes? Afinal de contas, ele era um politeísta na época, né? Ele tinha muitos. Ele não é consagrava, ele se dedicava a vários deuses, né? Sim. Só que a proposta dos deuses até aquele momento não era nenhuma receptiva para ele. Ele deixava correr o barco. Mas quando ele ouviu a voz que ele sentiu receptividade, ele aceitou. Ai, que benção. Então, a formação interior dele já estava inclinado para Deus. O caráter dele, a percepção da alma dele já estava inclinada para Deus. Assim é todo aquele que está no mundo hoje, ouve o evangelho do reino, e ele logo se liga na palavra, se desperta e vem. Porque ele estava esperando aquilo. Aquilo foi altamente receptivo para ele. Né? Sim. Sérgio, eu já ouvi relatos, como tu comentaste aí, né? Às vezes a gente sente. Eu falei de que a gente às vezes não enxerga tudo que está aí no mundo nesse momento, né? Às vezes a gente sente a gente tem sinto um arrepio, sinto que parece que tem alguém perto de mim, eu sinto um cheiro diferente, mas não estou enxergando nada do que está acontecendo ali para perceber o que está acontecendo. Mas a gente vê que isso pode ou é já assim, a gente pode já afirmar que é uma ação espiritual à nossa volta? É muito comum hoje, quase um grande número de pessoas tem essas percepções de ver um vulto, ou enxerga mesmo um ser, o corpo de um ser. Mas aquilo não é imaterial aquilo. Se ela for lá tocar a mão nele, do que ela está vendo, naquela figura, não vai tocar o corpo,
porque não é natural aquele corpo. Mas ela está enxergando o mundo espiritual invisível. Aquilo ali só é possível se Deus te dá essa capacidade. Mas pelos sentidos naturais você não alcança aquele nível de ver. Entende? Sim. Então tem pessoas que têm sensações. Olha, eu estou sentindo um mau cheiro aqui de enxofre. Ó, tem espírito maligno aqui. Muito comum isso. Daqui a pouco a pessoa sente um perfume muito bom, que é agradável. Ó, aqui está a presença do Senhor. Né? Às vezes pode ser. Às vezes tu está deitado, aí tu vê um vulto passar assim. Sim. Aquilo são percepções espirituais que a pessoa está tendo. Aquilo não é atributos naturais da pessoa. Sim. Principalmente depois da queda, que nós ficamos extremamente tolhidos dessas sensibilidades, né? E falando aí de coisas, a gente vendo isso aqui que estamos explanando, então facilmente a gente entra aqui no raciocínio de entender que quando você está lá cozinhando, quando você está lá fabricando alguma coisa, pode receber a orientação ou acompanhamento de um espírito. E esse espírito pode ser maligno e está ali justamente para levar mais aquilo que é maligno através do alimento ou através do produto que está sendo fabricado. E Sérgio, como a gente tem aqui, através da Editora Vento Sul, a gente tem essa de levar à frente muitos áudios, muitas ministrações em áudio, tinha os CDs, né? Hoje a gente tem poucos aparelhos de CD já. Mas como tinha muito CD, eu via muito, muito comum a gente levar uma ministração de Deus, uma palavra boa, a pessoa levava para casa para escutar, chegava lá, o aparelho não queria tocar o tal do CD. Eu não sei, meu irmão, aqui eu acho que algum problema deve ser esse tipo de CD que não roda. Eu botava um pagode e funcionava. Aí eu botava a ministração, não funciona? Irmão, ora aí primeiro, unge esse aparelho que vai funcionar. E não é que a coisa acontecia mesmo, então esse testemunho que eu dou aqui, que não é meu, recebi vários testemunhos disso, o equipamento, quando era as coisas de Deus, não queria rodar, Sérgio. É verdade, é isso aí. As influências do mundo sobrenatural sobre o natural. Assim é a internet, você vai lá fazer um show natural, mundano, funciona, a internet fica bombando, né? Porque ali é uma programação que ajuda o inimigo. Agora tu vai liberar algo de Deus nos ares para o mundo, pela internet, aí já complica muito. Tem que ter muita oração, tem que ter muita batalha espiritual para não sofrer interferência, para dar queda na internet, oscilação na internet. Isso é um mundo espiritual tentando impedir que Deus fale com as pessoas no mundo. E aí a gente vê aqui, como a gente falou aqui há pouco tempo dos comerciais, que você tem produtos, tem serviços e tem empresas que já estão, amigos, aqui trazendo para você a bênção de Deus junto com isso. Então, relatamos aqui. Aí tá vendo aqui o caso que o Sérgio está trazendo pra gente, da internet. Como é que tu escolheu o teu provedor de internet, hein? Era o mais barato que tinha, né? Tem que escolher, amigo. Vai orar e escolha. Você vai pagar um pouquinho mais caro por mas tu sabe que aquele não vai te trazer influência negativa para tua casa. Assim as programações de TV, assim as programações que tu vai ouvir da internet. Tem que buscar aquele que tu já vai buscar uma orientação que tu vai te livrar da influência do maligno na tua casa. É assim, né, Sérgio? É isso aí. Nós temos que ter essa percepção de que tudo é espiritual na batalha, né? Porque não adianta a pessoa dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com demônio, com Deus, isso aqui é um trabalho natural. Isso não existe, gente. Porque todo o universo está dividido entre essas duas forças hoje. Veja que Deus permitiu que os demônios habitem na terra, no primeiro céu e no segundo céu. Olha Daniel, naquela oração. 21 dias depois foi rompido o segundo céu e o anjo desceu com a resposta. Então tudo que acontece aqui, né, no campo do primeiro céu, na terra,
tem influências diretas ou de Deus ou do inimigo de Deus. Mas Deus sempre vence, né? Porque a supremacia de governo e de propriedade é dele, né? Tudo é de Deus aqui. O diabo aqui está usurpando esse lugar, né? E com a permissão divina, né? Ele está aqui com a permissão divina como um réu em liberdade ainda, mas já está condenado. Então daqui a pouco ele vai sumir do mapa universal, né? E aí só Deus vai agir. Sérgio, e o processo de consagrar? Temos aqui uma pergunta, se eu posso consagrar as coisas de longe, né? Posso consagrar? Ou eu tenho que... Não, eu tenho que ir ali, se eu vou consagrar uma pessoa, eu tenho que botar a mão em cima, se eu vou consagrar um alimento, eu tenho que estar pertinho, tenho que impor as mãos, não tenho que impor as mãos, eu tenho que falar alto, tenho que falar baixo. Como é que funciona esse processo de consagração aí, Sérgio? As coisas a serem consagradas têm que estar presencial na gente. Presencial. É o que a gente sempre... Eu entendo assim da Escritura. Né? Agora, não vou dizer que não funcione a consagração à distância, eu não posso afirmar isso. Não tenho conhecimento para afirmar isso. Né? Mas sei que toda oração pode ser feita e é ouvida por Deus. Então, na dúvida, vamos fazer, né? Na presença e na ausência, vamos fazer as duas. Amém, que bênção. Se não consegue estar presente, faz uma oração de longe, mas toma providência para tentar estar presente e poder consagrar pessoalmente, é isso? Isso aí. Quando tu vai levar uma criança no 8º dia adiante no templo, você vai consagrar a Deus aquela pessoa. Né? Vai entregar para Deus. A criança tem que estar ali. Entende? Tu não vai dizer, eu estou consagrando a criança que nasceu em São Paulo, na maternidade e tal. Nunca vi isso acontecer. Né? Mas não posso afirmar também. Sim. Sérgio, fui lá, comprei um carro e consagrei o carro. Daí depois eu lembro, puxa, mas eu não despejei óleo, eu tava sem óleo, eu só consagrei. Funciona? Não precisa, é só consagrar em oração. Mas pode derramar o óleo no carro também, não tem problema. Mas o que é importante ali, porque ele é um símbolo do Espírito, está consagrando ao domínio do Espírito, que é o poder executivo de Deus. Então, aquilo ali simboliza que Deus tomou conta daquilo ali agora e vai proteger, vai abençoar aquilo ali. Agora, a oração é que é importante. Sim. Amém. Sérgio, fui num evento que eu sei que tem uma batalha espiritual acontecendo lá. Tô lá no evento, né? O carro tá cheio de gente. De repente eu chego lá, chego perto do som, ponho a mão em cima, não oro alto, oro baixinho. Para consagrar aquilo que está acontecendo, para quebrar aquela influência do maligno. Funciona essa guerra espiritual, essa consagração desse jeito? Olha, eu acho que é válido fazer isso. Se funciona, depende de Deus aí, né? Porque a gente não sabe. Eu me lembro que eu já morei do lado de boates que não conseguia dormir. Né? Já orei para Deus queimar aqueles equipamentos todos lá. Não queimou. Né? Então eu fico pensando, nem tudo que eu oro, Deus atende, né? Então é uma questão de legalidade que só Deus entende isso no mundo espiritual. Sim. Então aquelas pessoas talvez precisam daqueles momentos para poder viver. Né? Então, se Deus não fez o que eu pedi, amém. Tem que aceitar também. E conviver também, né? Com aquilo. Porque a gente vê, tem aquele passagem bíblica que diz que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu e tudo que eu ligar no céu será ligado na terra. E a gente, lá de Mateus, no capítulo 16, se não me engano, versículos ali pelo 18. Então, quando eu exerço esse procedimento, eu consigo realmente liberar uma justiça espiritual para que Deus possa agir? Seria por isso que a gente precisa consagrar? É isso aí. Você entrega o domínio administrativo e protetivo para Deus. Entende? Ali, a partir daquele momento, o governo teocrático tem a absoluta soberania sobre aquilo. É dessa forma que a gente tem que entender. Né? A Fran Silveira está dizendo aqui que também que ela, qualquer lugar que ela vai, ela e o marido,
acabam indo e consagrando tudo. Agora consagra a comida, consagra o lugar, consagra, vai no restaurante, consagra. E se tem possibilidade, derrama um óleo. Né? Ela está dizendo aqui até, haja óleo, né? Para tudo que ela faz aí. Esse procedimento que nós, assim, aqueles que creem na palavra do Senhor, de fazer, ir pelas ruas, consagrar, isso é uma oração de guerra ou uma oração para dizer que só Deus tem domínio? Porque estou no domínio público, eu não tenho uma autoridade total sobre aquilo, mas estou fazendo ali para que Deus venha tomar conta. Como é que funciona essa batalha espiritual ali, Sérgio? Funciona muito isso e tem muita eficácia. Veja bem, a terra é de Deus e tem alguém sem direitos sistematizando ela. Então, se eu quero entrar num bairro, numa cidade, numa aldeia, seja lá onde for, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar para destronar os poderes malignos sobre aquelas vidas e sobre a estrutura da cidade, sobre do bairro, do quarteirão, seja lá o que for. Que Deus derrube, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e Deus retoma esses territórios para Deus, para os céus, à medida que o povo clama, que o povo ora. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo orar e se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei e bem saro a terra. Lembra? Então, é uma oração de batalha espiritual, de retomada para Deus, assim como Deus retomou os pecadores para santificar, a terra também tem que ser tomada para santificação. Então, todos os crentes deveriam fazer isso. Onde entrar, derrubar ali as potestades. Agora, só quem tem ministério que pode orar sobre principados, né? Para não ter problemas futuros. Sim. Então, quem está investido de um ministério divino, essa pessoa pode orar por principados de cidade, né, tranquilamente. Né? Mas a nível de potestades em todos os lugares, aí tem que ser um ministério da palavra. Porque tem uma orientação justamente no livro Rebanho Curado e também no outro livro Estabelecendo o Modelo do Monte, que fala dessa orientação para que as lideranças de tribos e exércitos, juntamente com o presbítero, possam fazer ungir, né? Fazer uma proteção, ligar na terra aqui a unção para que eles possam trabalhar a expansão do evangelho do reino naqueles territórios. Sim. Então, já tem uma orientação para isso, né? Já. Agora, o principado da cidade, quando a pessoa vai chegar lá, aí é porque ou o ministério autoriza o presbítero a fazer isso, ou o próprio Ministério da Palavra já passou por lá e fez isso. Sim. Houve uma época que eu viajei muito, em todos os lugares que eu ia, eu fazia isso em qualquer cidade. Por exemplo, hoje Apucarana tem igreja. Sim. Eu lembro que isso foi em 90, 91, que eu fui naquela cidade e fiz a oração para Deus derrubar o trono de Satanás daquela cidade. Isso levou mais de 20 anos para Deus estabelecer visivelmente a igreja lá. Hoje já tem igreja lá. Então, hoje, eu já passei por muitas cidades que não tem igreja, que já orei para a derrubada do trono. Já foi orado e eu creio que Deus já derrubou. Agora, a igreja vai ser levantada no tempo de Deus, naquele lugar. E para mim não orar assim em vão, ou mesmo entrar numa batalha que eu posso sofrer algumas retaliações, como saber, Sérgio, dos principados e potestades de cada cidade? Não, principados e potestades qualquer membro pode orar. Principados não, potestades e hostes malignas, essas coisas, demônio, guerra de solo, que a gente chama, qualquer membro ungido e designado aí pela autoridade local pode orar. Agora, para derrubada de trono, de principado, porque aquele demônio do trono é o prefeito da cidade do mundo espiritual. Vamos supor, dando um exemplo. Aí Deus trouxe um prefeito que é o presbítero, que tem mais autoridade que aquele que está lá no ar sentado comandando os pecadores.
Então, o que ele tem que fazer? Em nome de Deus, ele vai derrubar aquilo lá. E aí vai derrubar as camadas, que são 3 hierarquias depois do trono, né? Satanás tem o principado, depois tem as hostes e tem os dominadores, né? Que é dentro do corpo da pessoa, os dominadores. E tem aquelas outras classes ali que pode ser orada pelas lideranças da igreja sob a autorização da liderança local. Que benção. Sérgio, então aquilo que nós começamos aqui no início falando sobre alimentos e coisas. Se eu orar no alimento e consagrar, significa que eu estou quebrando a influência do maligno e pedindo para que Deus... Eu sempre oro aqui, eu não me lembro agora, o versículo diz que eu tinha que orar em nome do Senhor Jesus Cristo, confirmando que ele era o próprio Filho de Deus, que veio na terra, né, viveu a vida santa, morreu e ressuscitou. Se eu consagrasse assim, aquele alimento não me faria mal. Né? Agora eu estava para procurar esse versículo, não estou achando. Não sei se eu... Veja bem. O Paulo diz, tudo que colocar na mesa, tu santifica, abençoa e desfruta. Tá? Então, isso temos que fazer, porque isso vai passar, tirar toda a coisa maligna daquele produto. A energia que está naquele produto também dá legalidade para aquela energia que... Bom, se eu estou comendo algo consagrado ao inimigo e não consagrei para Deus, pode me fazer mal. Como já fez. Muitas vezes. Agora, tem um detalhe também, que é natural. Você vai comer uma maionese, mas a coisa ali já está naturalmente contaminada. Aí pode dar problema mesmo depois de consagrar, entendeu? Sim. Deus pode te livrar ou pode deixar dar o problema. Aí vamos para outro versículo aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? A gente tem que lembrar disso. Por exemplo, todas as enfermidades, a maioria vem pelo mundo espiritual, mas tem enfermidades que é imprudência nossa. Né? Por exemplo, eu paro a comer doce sem parar lá dia e noite, eu vou ter um desequilíbrio orgânico, causado não por demônio, mas é pelo desequilíbrio da alimentação natural. Aí tem a irmã Michele que entende muito bem disso. Então, Sérgio, 10 horas e 53 minutos, temos ainda uns 2 minutinhos, queria deixar para aquilo que tu sente de partilhar com a gente aqui. Olha, eu quero aqui deixar assim, que nós estamos finalizando um ano e nós precisamos de muita oração. A igreja precisa colocar o joelho no chão 2 vezes por dia, no mínimo, para orar pela causa de Cristo, do reino de Deus na terra. E isso implica em muitas coisas naturais que Deus está fazendo agora. Então que a gente tenha discernimento e que a gente se posicione espiritualmente pelo lado de Deus. Né? Não estamos falando de nada natural, estamos falando da estrutura de implantação do reino de Deus. Se Deus nos der mais algum tempo com liberdade para evangelizar e levantar o nível espiritual dos irmãos para a glorificação da igreja, ótimo, porque a promessa dele é essa. Então eu sinto que nós temos que orar. Deus não vai tirar a igreja da terra do jeito que está, isso eu tenho certeza. Tem que haver umas mudanças. Agora, o sistema natural interfere no sistema espiritual. Eu quero deixar esse recado para os irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, muito grato por participar com a gente aqui, viu? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Muito bem, gente. Você viu aí Sérgio Alves, o ministro da Palavra, partilhando com a gente aqui assuntos importantíssimos, muito práticos para o nosso dia a dia, certo? Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, rego de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066. Que cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, rego de bolos. Presentear